E aí, meu time, começando mais um 70 em 60, o nosso segundo episódio nessa nossa volta. Toro, o que é um 70 em 60? É o seguinte, durante 1 hora, 60 minutos, eu vou te falar a pergunta e a resposta que deve cair na tua prova da CEA. 70 questões, ou seja, a prova completa, isso mesmo. Toro, mas eu estou fazendo CPA 10, CPA 20, não serve pra mim? Também serve pra você. Por quê? Porque 70% da CEA é a CPA 20 e 70% da CPA 20 é a CPA 10. O que quer dizer? Que metade das questões que estarei falando aqui servirão para a CPA 10 e praticamente 50 questões para a CPA 20, por causa deste detalhezinho aqui. Beleza, Toro, mas eu quero aprender a resolver as questões, o passo a passo, já que tu vai falar a pergunta e a resposta, é o seguinte. Toda segunda-feira, às 19h30, no nosso canal do YouTube, a gente resolve questões. Eu te ensino questão por questão. Leva mais ou menos 2 horas, às 19h30 às 21h30, onde eu resolvo tudo para você, passo a passo, detalhe, tintim por tintim. Por isso que aqui eu consigo falar 70 questões em 1 hora e no dia do pré-prova ao vivo, no nosso YouTube, eu faço 20 questões em 2 horas. São momentos diferentes. Então, este pré-prova é para você escutar no carro, depende se você esteja escutando isso aqui pelo Spotify, vendo ele pelo Instagram ou pelo YouTube. Mas é para você recordar, memorizar, lembrar dos pequenos detalhes. E depois que você fizer a sua prova, sabe o que eu quero? Vá no nosso perfil lá no Instagram, no YouTube, escreve pra gente se esse pré-prova foi útil para você e se as questões que eu falei para você nessa semana caíram na tua prova, porque era isso que eu fazia no passado. Eu olhava, falava as questões, caía na prova e me chamavam de bruxo da certificação. Então vem comigo para eu explicar para você as 70 questões de hoje da CEA. Mas seguinte, como que a CEA ela é dividida. Ao total são 7 capítulos. Capítulo 1, Sistema Financeiro, Lavagem de Dinheiro e tudo mais, caem 6 questões. No capítulo 2, Economia e Finanças, são 7 questões, aí entre alguns cálculozinhos ali. Capítulo 3, capítulo mais longo, Renda Fixa, Renda Variável, Derivativos, Tributação, Investimento Exterior, tudo mais, são 14 questões. Capítulo 4, Fundos de Investimento, são 13 questões, um conteúdo que você tem que ir muito bem, porque são questões mais fáceis. Capítulo 5, Previdência, 8 questões. Capítulo 6, gestão de carteiras, estatística, blá blá blá, são 10 questões. E o nosso capítulo 7, outro capítulo também fácil, tá? Que é chamado de planejamento financeiro e finanças comportamentais. Ali são 12 questões, beleza? Maravilha! Então, primeiro capítulo, sistema financeiro, os códigos ANBIMA, PLD, ASG e tudo mais, é muito conteúdo para apenas 6 questões, mas são conteúdos fáceis. O que a prova tem cobrado nessas últimas semanas? Tem uma questão que eles falam sobre a SUSEP, mas as atribuições da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, e nos colocam 1, 2, 3 e 4, e você tem que dizer quais que são verdadeiros e quais que são falsos. Só que qual que é o detalhe? É a primeira vez que a ANBIMA começa a cobrar conteúdo, temas mais específicos, e aí ele fala o seguinte, que a SUSEP, ela estabelece taxas aplicáveis às condições de cobertura especial. Isso é falso, ele não fala isso. Tá, então, Toro, quais são as verdadeiras nesses casos? As verdadeiras que eles colocam é a 2 e a 4, que é fixar critérios para aprovação dos limites de operações, ou seja, ele fixa os critérios, ele diz quais são os critérios para que possa ser aprovados seus devidos limites, e a outra, ele fala o seguinte, que quando tem uma má situação entre uma instituição, ele nomeia um diretor fiscal. Então esse é o ponto que vem. Nomear um diretor fiscal em casos de má situação econômico-financeira da instituição, isso é verdade. Então é isso que eu tenho que se lembrar. Que quando uma instituição está mal, puf, ele pode nomear um diretor fiscal, dar uma olhadinha lá, uma atribuição da superintendência e tudo mais, né? E também fixar os critérios para aprovação de limites de operações. Então essas são as duas verdadeiras, tá? Outra questão que eles gostam muito é perguntar sobre quais são as competências, né, sobre o Banco Central. E uma delas é realizar as operações de redesconto. Tudo que vier de taxa é Banco Central. Então te lembra disso. Aí a taxa de inflação. Aí taxa de inflação não é uma taxa de dinheiro, né? É uma perda do poder de compra. Então quais taxas está falando, Toro? TLP, redesconto, a taxa de juros brasileira que vem através do Copom. Tudo que fala de taxa daí, aí é Banco Central realizar a operação de redesconto, que é a taxa do redesconto. Outra questão que eles estão gostando de pedir pra gente é o quê? É falando sobre as DTVMs, né? O que as DTVMs, as distribuidoras, podem fazer. E aí, já vem
de clássicos, né, que a gente sabe que eles intermediam operações de câmbio. Beleza, normal. Só que eles têm colocado um item, que é o quê? Desde 2020, as DTVMs e as corretoras e tudo mais, eles podem emitir moeda eletrônica. É permitido. Moeda eletrônica é um meio de pagamento que você faz ali dentro da corretora. Beleza. Então você pode. Mas se você não se lembrar, lembra que DTVMs e CTVMs, são as corretoras, as distribuidoras, elas não dão crédito. Elas não dão crédito. Por quê? Porque as outras alternativas eles falam sobre emitir cartão de crédito. Não pode, porque cartão de crédito é crédito, né? E credenciar estabelecimentos comerciais para aceitar diferentes meios de pagamento. Isso é PJ, nem você faz parte do banco, né? Então as verdadeiras é emitir moeda eletrônica e intermediar operações de câmbio. A intermediar já era normal, a gente já sabia, mas emitir moeda eletrônica é aonde vem a novidade. E dentro dessas partes das DTVMs, o que acontece? Vem a parte de lavagem de dinheiro. E eles têm perguntado também sobre a questão do beneficiário final. O que é o beneficiário final? Quem que é a pessoa final física que estaria recebendo aquele dinheiro? E aí, por que isso? Porque dentro do processo de lavar dinheiro, coleta, a parte de colocação, ocultação e integração, existe a ocultação, onde eu faço muitas coisinhas para ninguém saber de onde está vindo o dinheiro e também para ninguém identificar quem é o cara final. Então, dentro da lavagem de dinheiro, existem procedimentos obrigatórios que possa permitir a identificação do beneficiário final. E aí eles perguntam, quando que tem que identificar esses clientes finais? Primeiro, fundo exclusivo, né? O que é fundo exclusivo? É quando tem uma pessoa só. Os ativos estão no fundo, mas quem que é o dono do fundo? Então tem que saber quem que é esse cara ali nos fundos exclusivos constituídos no Brasil. Esse é o primeiro. E o segundo é quando a gente está falando de uma empresa LTDA. Quando é uma empresa LTDA, eu quero saber quem são os sócios dessa empresa. Porque eu posso estar aplicando num CDB através de uma empresa. Legal. Mas quem que é o dono dessa empresa? Eu quero saber quem é o cara final. Por isso a gente chama de beneficiário final. Mas, para você também não errar essa questão, lembra, né, que quando é instituição financeira, não precisa, né? Não precisa a DTVM identificar quem que é o beneficiário final de uma instituição financeira. Por quê, Toro? Porque a instituição financeira tem que pedir autorização ao Banco Central, né? Então não tem que fazer esse caso aqui. E se é uma instituição financeira fora do país, mesma coisa, né? Instituição financeira já são muito bem, né, fiscalizadas. Então uma sociedade seguradora com sede na Holanda, você não precisa identificar aqui no Brasil quem é o beneficiário final. As empresas de meio de pagamento, você não precisa, né, identificar quem são os beneficiários final. Agora, fundo exclusivo, sim. E fundo aberto, não, né? Fundo aberto não. Por quê? Porque fundo aberto são ali centenas, né, milhares de pessoas que estão lá comprando, né? Então a pessoa não está criando um mecanismo para lavar dinheiro. As pessoas não vão lavar dinheiro aplicando um fundo de renda fixa normal aberto a todo mundo. Ela pode querer criar um fundo, fundos ter não sei quem e começar a fazer um monte de maracutaia. Então, beneficiário final, fundo exclusivo e as empresas LTDA, essa é a sua resposta, beleza? Outra questão sobre a parte essa parte mais ética, de compliance e tudo mais, é o seguinte. Eles falam uma historinha da seguinte maneira, que o investidor ele vai celebrar um contrato de carteira administrada. Beleza. Aí, durante o desempenho dessa atividade, né, a corretora, ela coloca ações de uma emissão pública que ela coordenou. E aí a pergunta é, será que isso é conflito de interesse ou não? A própria corretora que está coordenando a emissão das ações, será que ela pode colocar as ações na carteira do cliente, que ela também administra? E aí vem o grande detalhe. Se eles colocarem na questão em condições idênticas ao mercado, não é potencialmente conflito de interesse. Agora, se eles não colocarem esta frase, condições idênticas ao mercado, aí sim é potencialmente conflito de interesse. Então, a mesma instituição está coordenando uma oferta pública, ela administra a carteira de um cliente e ali ela está colocando essas ações que ela está coordenando na carteira do cliente. Pode ou não pode? É conflito de interesse?
Se forem condições idênticas, não é conflito. Se for condições diferentes, não precisa colocar essa palavra, e daí sim é conflito de interesse. E dentro deste capítulo, eles também colocam os códigos de distribuição de produtos de investimentos da Anbima, né? Dentro disso, eles falam o seguinte: em relação à API, a adequação dos produtos de investimento, as instituições participantes devem classificar os produtos de qual maneira e quais são os aspectos. E aí o aspecto que eles têm que colocar lá é o seguinte: além de todos os outros, é existência de garantias. Será que o produto tem garantia? Sim ou não? E aí tem que colocar isso, tem que fazer essa adequação. Coloca lá a existência de garantias. Então essas são 6 questões do nosso capítulo 1. O capítulo 2, Economia e Finanças, são 7 questões ao total pra gente, tá? Então, normalmente eles podem botar lá 4 questões de economia, 3 de finanças, 3 de economia, 4 de finanças, 5 de economia, 2 de finanças. Então, é bem variado esse carinha aqui, tá? Beleza? Mas, uma que eles gostam bastante é perguntar, da onde vem a taxa Selic Over? A taxa Selic Over, você se lembra, Selic é do governo, então são públicos federais registrados no Selic. A Selic é a taxa dos títulos públicos negociados no Selic, no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, taxa Selic, público federal, né? É a parte disso no Selic. Outra é em relação à balança comercial. O que é balança comercial? Balança quer dizer equilíbrio, positivo e negativo. E comercial é comércio. Comércio de quê? De bens. Então, quando é superavitário? Quando a gente exporta mais do que a gente importa. Exporta importa. Então, olha só. Mas às vezes eu confundo, touro. Então, vai na ordem alfabética, meu filho e minha filha. E vem antes de I. Então, exporta menos o importa. Vai na ordem alfabética. Então, se a exportação for maior do que a importação, foi superavitária. Se for menor, é deficitária. Balança comercial, tá? Outro ponto aqui em relação à parte da economia é o seguinte. Eles falando sobre a condição de produção de pleno emprego. E aí, se a demanda agregada ela for insuficiente, o que o Comitê de Política Monetária, o tal do Copom, pode fazer? Então ele está olhando, olha só, a demanda está insuficiente. O que quer dizer isso, Toro? Que as pessoas não estão comprando. Não estão comprando. Ah, é? E como é que eu posso? Mas está em pleno emprego. Beleza, está em pleno emprego e as pessoas não estão comprando. O que eu posso fazer para as pessoas, né? Posso lá comprar e tudo mais, né? E posso ali, tá, mas eu posso aumentar alguma coisa. O que eu posso fazer? Eu posso baixar a taxa de juros. Posso baixar a taxa de juros. Porque condição de pleno emprego é uma situação econômica. É uma situação econômica. Então, eles te dão essa informação para dizer o seguinte, ó, se você mexer numa política monetária, você vai conseguir atingir o teu objetivo. Ele tem isso que eles estão falando. Ah, é? Exato. Então, e demanda é compra, oferta é venda. Uma super oferta, tô te vendendo, uma super demanda, tem muita gente querendo comprar. Então, a demanda tá baixa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que baixar a taxa de juros para dar crédito para todo mundo. E aí, com isso, as pessoas vão comprar mais, comprando mais, vai ter mais emprego e tudo mais. E aí, consegue reduzir o desemprego. Mas era pleno emprego. Mas pleno emprego é uma condição econômica. Então, falou em demanda agregada insuficiente, baixa a taxa de juros porque você quer fazer uma política expansionista. Essa é a nossa resposta. E na última questãozinha que eles estão cobrando aqui, que tá vindo corriqueiramente, é o seguinte. Eles te dão toda uma história. Te falam lá sobre que as empresas do exterior, que tem uma subsidiária brasileira, lá da empresa brasileira, lá nos Estados Unidos, aí a outra tá lá na Alemanha, te contam toda uma história. Toda uma história. Só que eles te falam no final que é em relação à balança de pagamentos. E a balança de pagamentos, a gente tem a conta de capital, a conta financeira, nós temos as transações correntes e vai várias divisões. E tem muitas operações ali ocorrendo no meio. Frete, seguro, aporte de capital, é toda uma história. E o que eu quero que você se lembre? Que dentro das nossas alternativas, de tudo que eles estão falando lá, você tem que buscar conta financeira. Conta financeira. Mas tem 2 contas financeiras alternativas. Pois então, pode ter 2 questões lá. Só que qual que é o grande detalhe aqui, tá? A parte da conta financeira, existe um erro dentro de uma alternativa que fala que o frete e o seguro é colocado dentro da conta financeira.
Só que frete seguro é serviço. Frete e seguro é serviço. E sendo serviço, o que acontece? Ele entra na parte de serviço, que é transações correntes. Então, quando você vê frete e serviço em conta financeira, você já vai saber que é falso. A outra que tiver falando sobre conta financeira, aí é verdade. Que é o quê? Que é quando o recurso enviado para aporte de capital, aonde que ele é contabilizado. Então, o aporte de capital é na conta financeira. Na conta financeira. Então, lembra de conta financeira, mas você vai lembrar que frete seguro não é financeiro. Ele vai ser a parte de transações correntes, porque isso é serviço, tá? Nós temos a balança comercial, nós temos a balança de serviços, né? Aí a gente tem a renda primária e a renda secundária, que isso tudo entra nas transações correntes, tá? Então, frete e serviço, tá? Frete e seguro, isso é serviço, serviço. Por isso, frete e serviço, conta financeira é falso. A outra que deu conta financeira é a tua resposta, porque aporte de capital é em conta financeira. E aí, falando sobre a parte de finanças, onde vem alguns cálculos, eles têm cobrado o quê, né? Perguntando assim uma questão: quais são as variáveis que impactam o VAC, né? O custo médio ponderado de capital. Lembra que o VAC são 3 letras diferentes, W, A, C, C, né? Então só tem o W, o A e o C, são 3 letras diferentes. E aí, com isso, você vai se lembrar que são 3 variáveis. Quais são as 3 variáveis? É capital próprio, capital de terceiros e o imposto de renda. Então essa é a nossa resposta, tá? E aí os cálculos, uma delas que eles gostam muito é botar dizer que você fez um aporte de 150 mil reais e recebeu 11.250, 11.250 e 161.250. E diz que ele tem um custo, uma taxa de custo de oportunidade de 7%. O que você faz? 150 mil GPV, que é o dinheiro que você botou lá, né? E bota o CHS, né? 150 mil CHSG PV, porque é o dinheiro que você está aportando, depois você bota no PMT o dinheiro que você está recebendo. 11.250 GPMT, 11.250 GPMT, 161.250 GPMT. A taxa, você joga no I. 7I. Clica FPV, vai vir o VPL 1968. Esse é o nosso númerozinho aqui, maravilhoso, tá? Mas calcule esse cara que ele é fácil, tá? Nessas tipos de questões é importante você ver o quê? Se a taxa que eles te dão, ela tá mensal, e se o fluxo está anual. Aí tem que botar a taxa para o ano, fazer a conversão da taxa, né? Ou ao contrário. E a outra é uma questão que eles falam perguntando a TIR do investimento, que a pessoa investe 200 mil, recebe 35 mil, 80 mil, 92 mil. É a mesma coisa, é o mesmo tipo de cálculo. Dinheiro que você aplicou, você bota no GPV, dinheiro que está recebendo, GPMT. Pede a taxa, mas qual que é o detalhe? O detalhe é que essas aplicações estão em 30, 60 e 90 dias. Isso é 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então a taxa ela vai virar ao mês. E a taxa vindo ao mês, a pergunta vem ao ano. Então você tem que converter para ano. Então fica muito ligado nessa parte do capítulo se os fluxos estão numa data e as respostas estão em outras para você não perder. Entrando no nosso capítulo 3, renda fixa e variável, derivativos exterior e tributação, o que acontece? São 14 questões, um capítulo difícil. Mas antes eu quero te fazer um convite. Qual é o convite, Touro, tá? É o seguinte, tá? A partir agora do dia 8 de julho, né? E o que a gente vai fazer? Amanhã, às 20 horas, se você quer ganhar uma bolsa do CFP, eu vou estar sorteando uma bolsa CFP a partir das 20 horas no nosso canal do YouTube. Vou estar falando um pouco sobre como foi a prova do CFP dia 7 agora, né? E vou sortear a bolsa. Então, se você quer estudar de graça com a Academia Rafael Touro, a empresa que mais aprova profissionais CFPs, né? No exame, no penúltimo exame, né? Porque não o de hoje, o penúltimo, né? Que já saiu os resultados, 75% dos profissionais estudaram na Academia Rafael Touro. 600 de 800 aprovados estudaram na Academia Rafael Touro para ser aprovados no CFP, tá? E então, se você quer ganhar uma bolsa de graça, então compareça às 20 horas, segunda-feira, 8 de julho, no nosso canal do YouTube. Beleza, galera? Então, seguinte, continuando as nossas questões. Questão clássica também, aqui eles gostam de falar sobre o Selic, sobre a B3, também o SPB, sendo no capítulo 3, tá? Eles colocam 1, 2, 3 perguntando o que faz o Selic, tá? Todas elas são verdades, exceto a última. Por quê? Porque o Selic, ele liquida as operações com título público federal, tá? Mesmo que seja uma operação compromissada. Então, operações compromissadas em títulos públicos é no Selic, mas não em títulos privados. Operação compromissada, título público, no Selic. Operação compromissada com título privado, como na debênture,
é na B3, então por isso essa é falsa, as demais elas são verdadeiras. Com a SPB é verdadeira e tudo mais, tá? Então é 1 e 2 a resposta. Pedem pra gente sobre a questão de investimento exterior. Então, títulos de curto prazo, inferior a um ano. Quais são esses emitidos no mercado americano? Tudo que não paga cupom. T-bills, o CD, né, o Certificate of Deposit, tá? É o nosso CDB americano, né? O T-bills também. CP, Commercial Papers, de curto prazo. O que é menor de um ano, aí ele vai se considerar curto prazo, são os que não pagam cupom. Outra questão que eles gostam é perguntando quais são os títulos que têm risco de reinvestimentos. Existe uma questão que fala que sem risco e a outra que ele pede o risco de reinvestimento. Quando tem pagamento de cupom, tem risco de reinvestimentos. Quais são eles? T-notes, T-bonds, chips, tá? Chips, é uma chips lá que paga a inflação. Então, esses têm risco de reinvestimento porque pagam cupom. Pagou cupom, tem risco de reinvestimento, ok? E aí, falando mais sobre as rendas fixas brasileiras. Existe uma regra que mexeu em 2015, mas muitas pessoas não sabem, que é o quê? Em relação à nota promissória. Eles perguntam sobre a nota promissória, os prazos e tudo mais. Antigamente era 180 a 360. Então, SA aberta era o quê? Era 360 e SA fechada era 180. Agora não tem mais isso. Como regra normal, 360 para as SAs abertas ou fechadas, tá? Então é isso que entra, tá? Outra que eles gostam em relação aos índices Ambima, o IMA, né? O índice de mercado Ambima. Aí nós temos o IMA-B, o IMA-C, o IMA-S, né? Tem vários IMA, tá? Então a letrinha final vai nos dar a resposta. IMA-B, NTN-B, somente em títulos públicos federais, tá? Os IMA, tá? IMA-S, que é a pergunta que caiu, é atrelado ao Selic, beleza? Outra questão é em relação ao COI. Falando sobre o COI, quais são os documentos obrigatórios? São 2 documentos obrigatórios, a gente vai fazer uma emissão de COI, tá? Quais são eles? É o DIG-DIG-E, do Raça Negra, né? Mas é o DIE. O que é o DIE? É o documento de informações essenciais e o outro é o termo de adesão e ciência de riscos, tá? Então, termo de adesão e ciência de risco, tá? É um documento só. É para aderir o COI dizendo que eu estou ciente dos riscos. Então, o documento de informações essenciais é um deles, obrigatório, e o termo de adesão é o outro, tá? E eles colocaram uma questão que é o seguinte, bem interessante. Falaram o seguinte, ó, tem um título de dívida brasileira no exterior, cuja liquidação vai acontecer em dólares americanos. Beleza, tá? Qual que é o risco que o investidor está tendo? Se é título público, o risco é risco soberano, não existe risco de crédito. Ah, mas deu calote. Mas é que o nosso conceito de risco de crédito não está no governo, porque o governo, no final, ele faz o quê? Ele imprime dinheiro e paga. É isso que o governo faz, né? Imprime, gera a inflação, a população que paga isso no futuro, eles acabam pagando. Então, a gente chama de risco soberano. Então, falou em título público, risco soberano, tá? Outras questões em relação à renda variável, tá? Eles têm colocado uma tabelinha, tá? Um gráfico bem legal, que é o seguinte. Eles colocam assim, das ações ON e PN. Aí, do nada, as ações ON, elas sobem, valorizam muito, e as ações PN desvalorizam. E gera um gap, gera uma diferença muito grande. Antes, as duas estavam andando muito parecidamente. E aí, eles têm uma diferença. A ON valoriza muito e a PN desvaloriza. O que é isso? Isso acontece quando tem o tag along. Por quê? Porque o que é o tag along, né? Quando tem uma mudança de controlador, que quer dizer, uma empresa quer comprar outra empresa, essa grande empresa, ela quer comprar as ações ON. Então, ela tem que ofertar para quem tem ações ON 80% do valor que elas estão comprando. Então, muitas vezes, para ter o controle, se paga muito caro. Mas as ações PN, na regra normal, o que acaba acontecendo? Elas não tem este benefício. Elas não precisam ser ofertadas ali, né? Não precisa receber ali uma oferta para comprar ali essas ações e tudo mais. Então as ações PN desvalorizam e as ON valorizam porque vão poder vender por 80% pelo valor que foi ofertado. Então neste gráfico é tag along, tá? Então lembra do ON. Por isso que o ON, as ações ON valorizaram tanto, tá? Tag along, é ALON, por isso, tá? Questão de JCP. Toda vez que estão falando sobre JCP, tenta buscar na alternativa alguma coisa falando sobre dividendos, tá? Porque o cálculo da JCP, quando você vai fazer o pagamento, a distribuição da JCP, tá? Ele pode ser considerado o pagamento de dividendo mínimo obrigatório, tá? Então, quando tem, de pagar dividendo mínimo e tal, ele pode entrar no cálculo ali e tudo mais, tá? Então, fica atento quando falar de JCP, tenta buscar nas alternativas a palavra dividendos, ok? E aí entramos numa parte ali que tem muita confusão, que é na parte de derivativos, tá? Um dos pontos que nós temos é a relação ao swap, tá?
O swap, ele pode ser, é uma troca de fluxo de caixa, é uma operação a termo, mas que ele pode ser registrado na bolsa, na B3. E por que as pessoas registram, tá? Para reduzir o risco de contraparte. O risco de contraparte é a outra parte não honrar com o seu compromisso. Então, quando a gente faz um registro na B3, com cartórios e tudo mais, é para reduzir o risco de contraparte. Esse é o detalhe, tá? Existe uma palavrinha, duas palavrinhas em inglês dentro dos derivativos também que geram confusão. O que é? Strangle e straddle, tá? Strangle, S-T-R-A-N-G-E-L-E, tá? Strangle, tá? O que acontece? Todas as letras são diferentes. A outra, straddle, S-T-R-A-D-D-L-E, straddle. O que acontece? Muito parecidas, as duas começam com S, mas straddle tem DD, ou seja, tem uma letra que se repete. Na strangle, todas as letras são diferentes. Por que eu estou te falando isso? Porque essas duas operações, o intuito delas é comprar volatilidade. Exatamente. Para eu ganhar tanto numa alta explosiva, quanto numa queda explosiva. O mercado está lateralizado, eu acho que pode subir muito forte o mercado. Então, eu vou ganhar com a alta. Mas eu acho que pode vir uma pandemia e derreter tudo. Então, vai ter uma queda muito expressiva. Então, Strangle serve para isso. Tá, Tori, mas qual que é a diferença das duas? É que a Strangle, como tem todas as letras diferentes, os strikes da opção de compra e da opção de venda que você comprou são diferentes, tá? Então, ele vai fazer como se fosse uma bacia o gráfico. Agora, a straddle, que tem duas letras iguais, os strikes são iguais. O preço de exercício, tanto da put, da opção de venda, quanto da call, da opção de compra, elas são iguais. Então, aparece um V de vitória. D de derrota, V de vitória. Então, é isso que eu quero que você se lembre. Então, a resposta são muitas questões desse tipo, mas eles falam o seguinte, uma delas é: qual que é a estratégia de uma strangle ou de uma straddle? Obter ganhos com alta e baixa do preço do ativo objeto. É isso. Existe uma outra questão que eles estão colocando, falando sobre opção, que aí eu vou ter o COI ali no meio da operação, blá, 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 blá. Existe uma alternativa que é a única que está aparecendo na prova, que se chama Call Knockout. C-A-L-L Knockout. Quando aparecer essa alternativa, pode ter certeza, essa está sendo a resposta da operação do COI, que é um COI bem diferente, com barreira, com capital garantido, blá, 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 blá. Call Knockout, ok? E gosto também de colocar sobre qual que é o produto para investidores não qualificados, né? Que seja isento de imposto de renda. Lembra, sempre quando está falando de imobiliário ou agronegócio, a gente é isento, né? Então pode ser LCI, CRI, CRA, LCA, mas tem vindo a resposta como LCI ou como CRI. E aqui eu quero uma atenção bem grande. Eles sempre uma questão clássica, desde muito tempo atrás, 2018, 19, 20, que eles colocam sobre a pessoa receber dividendos, sobre ações que a pessoa tem no Brasil, como por exemplo a do Rio Doce, e sobre dividendos, sobre ADRs. ADRs é um American Depositary Receipts, ou seja, é de uma empresa não americana negociando nos Estados Unidos. O que acontece? Os dividendos da empresa brasileira, você tem as ações aqui, ela é isenta do imposto de renda. Legal. Só que quando eu recebo dividendos do exterior, de ADR, de ações do exterior, de GDR, do que seja, do exterior, BDR não entra aqui não, tá? No que eu vou te falar agora, tá? Então, o que acontece? Antigamente, nós tínhamos que o pagamento ele era de 0 a 27,5% através do Caneleão. Mas desde a Lei 14.754, que entrou no final de 2023, então já está cobrando na tua prova, tá? A tributação, ela não é mais Caneleão, ela não é mais mensal, não é de 0 a 27,5%, quando é dividendos do exterior. Ele é 15% na declaração anual, você paga uma vez só, sempre na declaração anual, não é mais através de Caneleão. Então, ADR, 15% sempre na declaração anual, tá? BDR, o teu dinheiro não saiu do Brasil, então é outra maneira. E aí continua a mesma regra antiga, de 0 a 27,5% Caneleão. Então não confunde, dinheiro do exterior, ADR, qualquer coisa do exterior, agora é 15% com pagamento anual, uma vez só por ano, tá? Então não confunde isso, que é questão certa da tua prova, beleza? Então, essas questões que eu estou trazendo para você, né? Muitas dessas questões são questões dos conteúdos mais cobrados. Se você quiser
um arquivo com as 100 questões dos conteúdos mais cobrados em 2024, vai no nosso Instagram, vai no direct do Instagram lá, já aproveita para nos seguir, se inscrever no canal e tudo mais, né? E nos manda 100 questões da CEA, que eu vou te enviar um arquivo com 100 questões que eu selecionei, baseado nos comentários de centenas, para não dizer milhares de pessoas que fizeram a prova este ano e que falam com a gente. Entrando no capítulo 4, fundo de investimento, são 13 questões, tá? Questão clássica para nós, né? Diferente de classe aberta e classe fechada. Classe aberta permite o resgate de cotas a qualquer momento. Classe fechada não admite o resgate de cotas. Não admite resgate fechada, não admite, tá? Outra, qual que é a classe de cotas que permite que o investidor já saiba sempre o valor da cota no momento da aplicação? Renda fixa. Porque a renda fixa realmente é uma coisa mais tranquila. Tem suas exceções? Tem. Mas o que dá para saber no momento da cota é renda fixa, tá? Outra é em relação à liquidez do fundo. Tanto o administrador quanto o gestor viraram prestadores de serviços essenciais, tá? Desde a resolução 175, tá? Que entrou também em 2023. Então, tanto o gestor quanto o administrador, eles são conjuntamente responsáveis pela liquidez da classe, das cotas e tudo mais. Em relação a quando você vai aderir um fundo, você precisa assinar o termo de adesão e ciência de risco, porque eu estou aderindo ao fundo e estou com ciência de risco. E nesse documento tem que identificar até 5 principais fatores de riscos inerentes à composição da carteira de ativos, tá? Antigamente dizia que era 5, agora a legislação colocou até 5 principais fatores, mas é 5 uma mão cheia, beleza? Em relação aos fundos que eles também chamam de passivo, ativo, existe um fundo indexado ao IBRX, tá? IBR Índice Brasileiro. Então, para a gente conseguir acompanhar essa evolução, a gente tem que o fundo tem que adquirir as ações mais negociadas da Bolsa de Valores, ok? E falando de API, o que acontece? O API é exigência de todos? Não. Tem um tipo de fundo que ele é tão simples que não precisa nem de termo de adesão e nem de API do cliente, que é o renda fixa simples. Não precisa disso, tá? Outra informação importante é que fundos de ações podem comprar cotas de outros fundos, porque eles começam a falar umas historinhas, o exclusivo, que é de exclusivo de um único setor. Não é isso, é assim, ó. Perguntar, diferentes modalidades, é que fundos de ações podem comprar cotas de outros fundos, não tem problema nenhum. E aí, dentro disso, nós temos a cobrança da taxa performance, né? Que é aquela quando a pessoa ganha, né? O gestor consegue ganhar mais, né? Do que uma certa referência. Sério? Exatamente esse cara aí. Então, quando é que eu posso cobrar taxa performance? Primeiro, quando eu for um fundo ativo e não um fundo passivo, porque passivo vai seguir. É ativo que ele vai tentar superar. Só que eles perguntam quando que é vedado. Então, com essa dica que eu te passei agora, que é ativo pode, passivo não pode, você vai olhar tipos de fundos que são passivos, que não vão poder. Renda fixa a curto prazo é o fundo com menor risco de crédito que nós temos, né? 60 tem que ter uma taxa de ali bem pequenininha ali, né? De prazo médio, menor que 60 dias, né? Só títulos públicos federais ou ativos do mesmo nível de risco. Então, renda fixa, curto prazo. Renda fixa simples, que não tem nem API. Não precisa nem API, né? Então, esses dois caras aqui, ó, certo que você tem que olhar e dizer, esses caras não podem ter performance, né? E renda fixa referenciado. Existem exceções? Existe. Como, por exemplo, um renda fixa a curto prazo que foi criado num fundo exclusivo, aí pode ter, porque é de um investidor só. Um renda fixa referenciado com a palavra longo prazo que quer tomar risco. Então aí pode, mas renda fixa, curto prazo, normal, simples e referenciado, puramente referenciado, não podem, são 3. Todos eles linkados com renda fixa, ok? Tem uma questão muito interessante também que está sendo cobrado, que eles estão falando sobre o fundo, que ele está investindo em dólar e blá, 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 e falou que o dólar valorizou 14,5, ou que o dólar valorizou, mas que o fundo não conseguiu ter a mesma rentabilidade. Por quê? E aí a resposta para a gente entender é o seguinte: esses fundos eles investem muito em cupom cambial, e cupom cambial é um pré-fixado em dólar. É pré-fixado. Então quer dizer o quê? Quando a taxa desse pré sobe, né?
dá ruim. Então não ganha tudo porque tem uma marcação ao mercado negativa. Quando a taxa desse pré diminui, ele tem uma valorização maior, porque você tem uma rentabilidade melhor do que o mercado, e a marcação ao mercado te beneficia nisso. Então o cupom cambial, ele é um pré-fixado em dólar. Então quando tem uma alta do cupom cambial, os fundos desse tipo, eles muitas vezes não conseguem ter a mesma valorização do que teve do dólar, tá? Então, essa é a nossa resposta. E aí, o que acontece, galera? A gente entrando em fundos mais específicos, mais premiums, né? Os fundos imobiliários, eles têm a questão da distribuição dos dividendos. Dentro disso, o que acontece? A pessoa física que recebe esse dividendo, ele pode ser isento só nos dividendos, tá? Quando? Quando essa pessoa física tem menos de 10% do fundo, da classe de cotas desse fundo, tá? Quando este fundo ele for negociado em bolsa ou em balcão e ele tiver no mínimo 100 cotistas. Antigamente era 50, mas em novembro para dezembro de 2023 mudou. Mudou para 100 cotistas, ou seja, na tua prova já tem que cobrar isso aqui. No mínimo 100 cotistas. Então, se for no mínimo 100 cotista, verdade, verdade. Antigamente era 50, tá? Então, essas regrinhas para o fundo imobiliário. E outro ponto interessante desses fundos, existe um fundo chamado ETF, tá? Que é um ET. Por que, Toro, tu chama um ET fundo? Porque é o seguinte, ele é o único fundo de regime aberto. Atenção, porque eu tô vendo muita besteira aí no mercado dizendo que ETF é fechado. ETF é fechado. Se você escutou de alguém essa palavra, que ETF é fechado, já fecha e não acessa mais. Por quê? Porque não lê lei, não sabe o que está falando. ETF é regime aberto negociado em bolsa, fundo passivo. Então, lembra que ele é um ET, porque na bolsa de valores negociam fundos fechados, fundo imobiliário, FIP e tudo mais. Mas o ETF, ele é um regime aberto. Então já lembra, escutou de alguém isso, que ETF é regime fechado, já duvida de tudo. Fecha e não estuda mais, porque vai fazer cagada na prova, tá? ETF, regime aberto negociado em bolsa de valores, beleza? E aí, falando um pouquinho sobre risco nos fundos, tá? A Anbima, ela tem sua própria classificação. Nós temos a classificação Receita Federal, classificação CVM e tudo mais, e tem a da Anbima. A Anbima tem vários nomezinhos lá que são bem interessantes, beleza? Aí tem uma delas que ele fala o seguinte, um fundo que investe no mínimo 85% da sua carteira em ações de empresas não incluídas entre as 25 maiores, ou seja, pega as 25 maiores, eu não posso investir nelas, ou seja, eu não vou investir nas maiores, eu vou investir nas menores. Esse é o ponto. Então, se é menor, é small caps. Então, small é pequeno, tá? Então, é um fundo chamado de fundo de ações small caps. Esse é o carinha aqui. E a outra, falando sobre capital protegido nos multimercados. Qual que é o detalhe? Esses tipos de fundos, eles contratam derivativos para proteger a carteira. Mas proteger o quê? A volatilidade das ações e blá 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 e tudo mais. Mas o fundo, ele tem um risco de crédito dos ativos que ele compra. Ele não vai contratar um seguro, tá? Para um CDB. Ele não faz sentido ele contratar seguro para CDB. Então, esse tipo de fundo, mesmo sendo de capital protegido, ele tem risco de crédito atrelado à parcela dos títulos privados que ele tem na carteira. Então, dá para perder capital, dá para perder. Então, não quer dizer que eu boto 100% num fundo capital protegido, que eu com certeza vou ter 100% do meu capital. Não, porque se esses ativos de crédito privado, né, as dívidas que eu adquiri lá, eu não tenho derivativos, eu vou perder dinheiro, tá? Se der um default e tudo mais. Então, o risco de crédito inerente à parcela investida em títulos privados pode acarretar a perda de parte do capital, tá? Mesmo sendo de capital protegido. Entrando no capítulo 5, produtos de previdência complementar, né, que é a previdência, são 8 questões. Então, vamos lá em relação a esses carinhas aqui, tá? Falando sobre VGBL e PGBL, tá? Ó, eles colocam 1, 2 e 3. E o que eu quero que você perceba? Existe uma questão de 1, 2 e 3, que a única alternativa verdadeira é falando que tanto o PGBL quanto o VGBL, os dois, permitem, tá? Permitem você escolher tabela regressiva ou progressiva.
Em qual ponto? Na contratação do plano ou no resgate, tá? A Ambima já tem antecipado esse conteúdo pelos relatos. Deveria cobrar somente depois de agosto, por respeitar 180 dias, mas já está cobrando antes. Então, quando aparecer essa aí, você coloca que é verdade. Porque as demais alternativas, elas são claramente falsas. Como o quê? Falando que é possível portabilizar um P para um V, isso é falso, é só P com P, V com V, né? E possuem benefícios fiscais, diferimento do imposto. E é falso, né? Sobre as contribuições. É falso. Por quê? Porque só tenho aquele que permite, que é o PGBL. Então a 1 e a 2 é falso e a terceira é essa que você pode escolher em qual momento. Então essa é a verdadeira. Outra questão falando sobre o PGBL, que é uma historinha com a Gabriela e blá 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 e tudo mais, né? E aí como que a gente pode iniciar uma conversa com a Gabriela para falar sobre os benefícios do PGBL, tá? E aí a história que a gente está falando é que é uma ferramenta que vai aumentar as despesas dedutíveis, porque o PGBL permite até 12%, né? Mas para quem faz a declaração do imposto de renda, tá? E aí com isso vai reduzir o imposto sobre a renda que ela tem. Então lembra que o PGBL permite abatimento de imposto de renda, porque vai entrar como uma despesa, é dedutível. Essa é a nossa resposta com a historinha com a Gabriela. Outra é quando a gente está fazendo ali tanto PGBL, VGBL e tudo mais, e quando vem o rendimento progressiva agressiva, aonde a gente declara. Quando a gente está falando de aplicar dinheiro, eu olho se é P ou se é V. Quando resgatar renda, eu olho se é progressiva ou regressiva. Não importa se é P ou V, quando eu recebo a grana. Me importa, na minha declaração, se é progressiva ou regressiva. Se for regressiva, ela vai ser exclusiva. Exclusiva. A regressiva é exclusiva. Já a progressiva, que é de 0 a 27,5%, lembra do salário. E aí você lança isso como um rendimento tributável recebido de uma pessoa jurídica, porque é salário. Lembra que progressivo é salário. E aí vai ser recebido de uma PJ, beleza? E aí, uma outra falando sobre portabilidade. E aí, tem uma palavrinha que é o seguinte: a pessoa tá juntando uma grana, blá, 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 mas fala assim, aposentadoria próxima. Aposentadoria próxima, tá? Então, quando a gente tá numa aposentadoria próxima, qual que é o detalhe? É o seguinte: a gente não deve mudar de plano. Por quê? Porque quando a gente muda de plano, a gente pega todas as características novas. Todas as novas, sério? E todos os benefícios, custos e benefícios. Benefício é taxa de juros, é taxa atuarial, né? É excedente financeiro. Que o novo plano pode não ter. E principalmente o novo plano tem taxas atuariais mais novas. Isso é ruim. É ruim. Tá, Thor, mas eu sempre portabilizo olhando a rentabilidade. Mas é que rentabilidade é bom quando é longo prazo, quando você tem bastante tempo. Diminuição de custo é bom para longo prazo. Como é que eu vou diminuir meu custo e aumentar a rentabilidade se eu vou resgatar daqui a 3 meses? Aí eu estaria olhando para o benefício. Então, quando está falando de aposentadoria próxima, a prova está pedindo o seguinte: para manter o plano atual, uma vez que o intuito da pessoa é converter em renda, tá? E aí eles colocam, pois planos antigos tendem a possuir taxas atuariais mais vantajosas. Isso é verdade. Quando é próximo, tudo que é no período da contribuição é irrelevante, que é rentabilidade, taxa de carregamento e administração. E aí eu tenho que olhar para o longo prazo. Qual que é o longo prazo? O benefício. E o benefício é taxa atuarial, taxa de juros e excedente financeiro. Quando você aderir um novo plano, pode dar problema você perder tudo isso, tá? Porque você vai aderir um novo plano. Outra é sobre ele tem um dinheiro num PGBL, num VGBL, 1.300.000 e pouco, blá 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 blá, e ele quer duas rendas. Uma renda de 5 mil para um do plano e 5 mil do outro plano. Resposta 9.500. Vai lá que vai dar certo. Outra questão, falando que um cliente ele tem um salário de 16 mil reais e ele faz no simplificado. E nesse simplificado, ele tem um custo de 18%. E é por isso que ele está no simplificado, tá? Só que ele fala que tem uma capacidade de poupança de 10%. 10%. Se você fizesse 10% de PGBL, mais os 18 dá 28. Ultrapassa os 20 da simplificada. Então, você vai dizer o quê? Nós vamos fazer um PGBL
e mudar no próximo ano para completa, porque simplificada porque era o teu passado. Agora na completa vai ser o teu futuro. Tu faz o PGBL neste ano para que ano que vem te mude a tabela. Então, falou de 10% de contribuição mais 18, lembra, muda a tabela, vai no PGBL porque permite, beleza? Mesmo que esteja na questão dizendo simplificado. Outra questão, falando sobre um cara que tem lá uma renda de 120 mil reais, mas ele está contribuindo num PGBL 15 mil. 12% de 120 mil é 14.400, ele já está fazendo mais do que deveria. E aí ele fala, mas eu quero fazer uma previdência para o meu filho de R$ 1.000 por mês, para ele ter uma renda de R$ 1.000. Olha só, o que vai acontecer? Tu vai fazer um VGBL, V de vida, beleza? Por quê? Porque não tem como contribuir mais no P para ele, porque o teto é 12% sobre os 120 mil reais. Só que o filho, quando receber esses R$ 1.000 por mês, R$ 1.000, a pessoa é rica ou é pobre? Ela é pobre, né? É pobre, um salário mínimo. Vamos botar dessa maneira aqui, né? Menos que o salário mínimo, né? Então você vai escolher a progressiva. Porque você vai ver a renda do filho. O filho vai ter uma renda para ele custear a universidade. Então é VGBL de vida progressivo, porque R$ 1.000 na conta do filho vai ser isento do imposto de renda para ele, tá? Então você coloca aí. E outra, que eles falam sobre uma pessoa que ele trabalha numa empresa e tudo mais, e ele já tem previdência na empresa no teto. E ele diz que aceita risco. Então, como já está no teto a contribuição dele, você vai no VGBL, porque não tem como ultrapassar os 12%, vai no V, toda vez que já está no teto é VGBL, tá? E como ele aceita risco, composto. Composto era um tipo de previdência antigo, né? Que a gente tinha o soberano, o crédito privado e o composto. Hoje nós temos outras classificações, mas mesmo tendo novas classificações, existem planos com classificações antigas para sua composição. O composto, 49% era renda variável e 51% era renda fixa. Entrando no nosso capítulo 6 aqui agora, 10 questões de gestão de carteiras e estatística, tá? O que tem vindo, tá? É o seguinte, na parte de estatística, né? Uma distribuição normal simétrica, que é aquela curva de Gauss, que é aquele sino. Os extremos podem ser extremamente negativos ou positivos. O que quer dizer isso? Existe a normalidade, mas pode vir uma pandemia ou pode ganhar na Mega Sena. É muito raro, mas quando acontece é uma catástrofe. Eventos extremamente negativos, como falar de distribuição normal simétrica, tá? Simétrica por causa de um sino. Do lado esquerdo é mesmo igual o desenho pro lado direito, tá? Outra questão falando sobre um cara que ele zerou as posições nos derivativos dele. E aí o que aconteceu com o VaR, né? O que aconteceu? Porque o VaR aumentou. O VaR é o Valid Risk. Né, porque o valor em risco aumentou. Por quê? Que derivativo é seguro. Se ele zerou os derivativos, se ele zerou os seguros que ele tinha na carteira, o risco dele aumentou, né? Então essa é a nossa resposta, né? Então vai aumentar o VaR porque ele estava protegido, estava redeado, ele não está mais porque ele zerou os derivativos que são os seguros deles, tá? E o que é o stress test, tá? O stress test, ele é para ver, analisar em situações atípicas o que acontece numa carteira, ele complementa o VaR. Sabe esse carinha da distribuição normal que eu falei, nas extremidades? Sim, é para isso que o stress test ele existe. Ele faz um teste de stress no mercado. Então, em situações atípicas e não normalidade. O VaR é para normalidade, o stress test é atípico. E uma carteira que possui beta, né, em relação ao Ibovespa, o que acontece com essa carteira? O que eu estou olhando? Eu tenho o beta da carteira, que é o seguinte, quando o beta é 1, o meu risco é igual ao mercado, ao Ibovespa. Quando eu tenho menor que 1, o meu risco com situações de mercado é menor. Quando é maior que 1, o meu risco da carteira é maior do que a Ibovespa, tá? Então, 1 é igual ao Ibovespa, menor que 1, risco menor, maior que 1, risco maior, e 0 quer dizer que essa carteira não tem risco de mercado e é apenas o ativo livre de risco. Então, lembra do beta, tá? Existe também, dentro disso, tá, algum cálculo que eles pedem, lá te dão uma tabelinha e dizendo o retorno esperado, o risco e correlação entre A e B, e você olha e você pensa que tem que fazer o cálculo do desvio padrão de 2 ativos da carteira. Não, mas cuida, porque eles estão pedindo apenas o retorno da carteira, e eles dizem que é 20% do ativo A e 80% do ativo B, tá? Então, o que acontece? É só você pegar e multiplicar
o percentual com retorno. Então 15% eu tenho o ativo A, mas eu quero botar 20 reais nele. O que acontece? Se valorizar 15, eu ganho 3 reais. 15% de 20 reais. Agora, o outro ativo que é 80%, ou seja, 80 reais, imagina uma carteira de 100 reais, eu tenho 20%, ou seja, eu ganharia 16 reais, porque é só multiplicar 20 por 80 e 15 por 20. O total vai dar 19, dá 19%, tá? Que ele tá pedindo o retorno da carteira, basta multiplicar o retorno pelo percentual da carteira, o retorno pelo percentual e somar, dá 19, tá? Outra é em relação a quando a gente começa a falar sobre CML e APT. CML é o Capital Market Line, ou seja, é uma linha. Só que antes disso, nós tínhamos a fronteira eficiente, que é o quê? 2 ativos com risco, que é isso que eu comentei para você anteriormente, dessa carteira, por exemplo, tá? 2 ativos, Vale e Petrobras. Então se fazia um cálculo para ver qual que é o retorno da carteira e qual que é o risco da carteira. Só que se percebeu que muitas vezes o ativo livre de risco, tá? Ele é melhor do que uma carteira com risco. Imagina que a renda fixa brasileira está pagando 15 e o retorno da Petrobras e da Vale do Idoso esperado é 12. Por que você vai comprar Vale do Idoso e Petrobras se a renda fixa está no 15? Né? Então o que acontece? A CML é uma evolução da fronteira eficiente. Ó, fronteira eficiente, FE, tem menos letra do que CML. Então CML é uma evolução da fronteira eficiente. Depois nós temos a SML, que o S vem depois do C, que é a Security Market Line, que é uma evolução, uma mudança do risco de desvio padrão para risco beta, ou seja, do risco total para risco sistêmico. Então é uma evolução. FE, CML, SML, tá? Então o CML é uma evolução, tá? Em relação por ter adicionado o ativo livre de risco, tá? Uma questão que eles colocam é o seguinte também, que eles gostam, que é em relação a dizer que eu tenho que calcular qual que é o retorno esperado numa carteira baseado no CAPM, tá? Quando eles colocarem o beta 0, a resposta é o ativo livre de risco, tá? Quando eles botarem beta 1, a resposta é o mesmo retorno do mercado de ações. Então eles vão te botar lá e tal, dizer que é o beta 1 com retorno de mercado 22%. A resposta é 22%, tá? Então não te esquece desse cara aí, tá? Então, e dentro dos outros itens que nós temos é o seguinte: em relação à Basileia, tá? Eles estão colocando uma questão que eles estão pegando exatamente o texto lá sobre a Basileia 3. E eles estão botando para preencher 3 campos. Então o texto da Basileia era o seguinte, né? Considerando os objetivos de Basileia 3, o foco da regulação, aí a resposta é deixou de ser o capital regulamentar total e passou a ter, ou seja, deixou é passado, depois passou, que é futuro. Então eles estão falando exatamente questão temporal, no preenchimento do campinho. É passado, depois vem futuro, porque você vai identificar isso nas palavras. Deixou de, passou a. E aí ter como referências a parcela de capital que é determinante da capacidade de absorver choques, tá? Pelas instituições pela melhor qualidade. Então é deixou de, passou a, absorver, tá? Absorver, que é a última questãozinha ali dentro do preenchimento desse texto, tá? E aí, eles também falam sobre uma carteira que um cliente apresenta perfil moderado, ele quer preservar o capital a médio prazo, e aí eles colocam algumas palavrinhas-chave nessa composição que você tem que escolher. Propicie um fluxo de caixa para geração de renda recorrente. Que é isso? Pagamentos de cupom, entrar dividendos o tempo todo e tudo mais, beleza? E eles botam assim, máxima de eficiência tributária. Máxima eficiência tributária, cara, tu não paga imposto. Tu não paga imposto. Então, a carteira mais adequada é debêntures incentivados, porque debêntures incentivados? Incentivados porque não vai pagar imposto. E debêntures pagam cupom, normalmente pagam um cupom semestral, tá? E depois eles falam o seguinte, né? Fundos imobiliários que repliquem o IFIX. IFIX é o índice, né? É como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários. Então eles falam, ó, compra fundo imobiliário, tem pagamento de dividendos o tempo todo, né? Que é isento de imposto de renda, esses dividendos para o cliente. E debêntures incentivados, né, em relação ao IMAB, porque IMAB ele é atrelado à inflação IPCA e debêntures incentivados não pagam imposto. Então é isso aqui. Ativos que não pagam imposto e que pagam renda o tempo todo. E para a gente finalizar esse capítulo, existe uma questão, né, falando sobre o índice de Modigliani, que é o M2, tá? E ele pergunta assim, qual dos índices abaixo utiliza o benchmark como referência? Só que eles colocam o seguinte, Basileia, Sharpe e Traynor. Sharpe utiliza o quê? Retorno menos taxa livre de risco. Traynor, retorno menos taxa livre de risco, né?
e o Sharpe ele utiliza o desvio padrão, e o Trainer usa o beta, tá? Índice de Basileia é uma questão de risco de banco quebrar, insolvência, então não é índice de performance, tá? Então, o Modigliani, sim, ele faz um cálculo que ele utiliza o benchmark da carteira, tá? Então, o Modigliani usa o benchmark. Então, vai ser, ó, o M do Mark, tá? Você lembra do Modigliani, tá? Então, esse é o nosso carinha aqui. Sharp é o desvio padrão e Trainer é o B de beta, tá? Então, lembra, benchmark tem o Mzinho de Modigliani, este carinha, tá? E estamos entrando agora nos capítulo 7, onde tem 12 questões de planejamento financeiro e finanças comportamentais, tá? Mas eu quero te lembrar que toda segunda-feira, às 19h30, tem um pré-prova para o pessoal que faz CPA, faz CEA, até para outras certificações que muitas das questões podem ser cobradas. Mas além disso, no dia 15, um dia antes do dia 16 de julho, por que 16? 16 de julho é meu aniversário, estarei completando 39 anos, e daí, na live do dia 15, que é uma segunda-feira às 19h30, eu quero dar um presente para todos vocês. Qual que é o presente? E você pode também dar esse presente para algum amigo, né? O nosso curso da CPA20, que custa R$1.000, que é um curso aonde tá, as pessoas que estão fazendo o programa Universidade Santander, 3.000 bolsas, Santander contratou este curso de R$1.000 para essas 3.000 pessoas. XP Future utiliza o nosso curso, né? A Toro Investimentos, né? Também no programa de qualificação deles usa o nosso curso. O Itaú Impulsione usa o nosso curso. O Itaú dentro do programa para negros, pardos, PCDs, foram 1.000 bolsas, né, para contratação, CPA10, CPA20. Então, esse curso que diversas instituições financeiras utilizam para treinar os seus profissionais, custa R$1.000, nós estaremos deixando por apenas R$39. Acesso por 60 dias, todos os exercícios, são 1.000 exercícios, mais de 1.000 exercícios, os nossos simulados extremamente aderentes à prova, tudo, o suporte por apenas R$39, que é o meu aniversário, a idade que eu estarei completando. Então, no dia 15, tá? Na live das 19h30, eu vou estar falando isso aqui, abrindo para vocês todos. Então, divulgue isso aí, para essa informação para todo mundo, que as pessoas poderão comprar entre 15, 16, 17 e 18 de julho. Poderão comprar por apenas R$39 esse curso que a gente comercializa por R$1.000. Então, tão bem falado e que várias instituições financeiras utilizam, né, para treinar seus devidos profissionais. Então, entrando aqui no nosso capítulo 7 aqui de planejamento financeiro e finanças comportamentais, galera. Olha só, normalmente cai em 4 questões de finanças comportamentais e 8 de finanças, tá? Então, em relação a finanças comportamentais, colocam de 1, 2 e 3, excesso de confiança perguntando. Então, excesso de confiança, a pessoa realiza pessoalmente a gestão dos recursos, verdade. Ela realiza muitas operações, verdade. Ela delega para profissionais especializados, falso. Ela não delega, ela acha que ela é muito boa e ela faz tudo sozinha, beleza? Excesso de confiança, 1 e 2, verdadeira. Em relação à ilusão do controle, que é a pergunta do Augusto. Aí o Augusto, ele é funcionário de um grande banco e tudo mais, tá? E aí, o mercado diz o seguinte, um consenso do mercado, que os papéis vão sofrer queda por causa de uma crise que vai vir. Só que o Augusto, ele acha que ele consegue controlar o futuro. Ele acha que mesmo vindo a pandemia, ele consegue controlar esse futuro, porque ele vai trabalhar para evitar a queda da ação. Isso é uma ilusão que ele tem do controle do futuro. Não, o trabalho dele não vai minimizar isso. Então, quando a pessoa diz que não, pode vir uma crise, não sei aqui, o que a gente está fazendo aqui, a gente vai trabalhar muito bem, tal, e a gente vai fazer evitar a queda da ação. Isso é ilusão do controle, tá? Então, não confunda esse cara aqui. Outra que gostam é sobre os títulos hipotecados. Só que qual que é o problema? O problema é que quando fala sobre crise, sobre hipotecas, Europa, Estados Unidos, a galera bota na cabeça que é representatividade, né? Porque é uma crise do passado, né? Só que tá falando de uma recente crise. Quando a gente fala sobre fatos recentes, é disponibilidade. Se fosse 10 anos atrás, aí seria representatividade, tá? E a outra questão de finanças comportamentais é: os últimos 3 trimestres, a empresa apresentou resultados fracos. Só que a empresa chamou uma reunião com os investidores para falar que agora vai ter uma transição, vai ficar tudo. Ou seja, nós tínhamos uma informação muito negativa e uma informação muito positiva. Se o investidor ele foca só nessa informação positiva, efeito framing. É isso que está acontecendo. Então, agora eles falaram que vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Tá aí o ruim. Ignora. Então, efeito framing. Quando eu olho só para um dos lados, efeito framing. A questão também
sobre o índice de endividamento, tá? Endividamento é um percentual que você vai ver sobre a sua dívida dividido pelo ativo total. O que acontece? Essa resposta é sempre 13. 13% é exatamente. O que eu quero que você te lembre? 13 é o número do PT, né? É isso aí. Por quê? Porque é o seguinte, a política do governo PT é tomar crédito, né? Emitir dívida para investir, né? E tudo mais. Então eu vou fazer muito endividamento. Então quando falar sobre endividamento, lembra do 13, marca 13%, vai dar certo, tá? Então, essa é a nossa questão. Outras questões agora falando sobre o planejamento financeiro direto. Fala sobre o cliente, tem uma certa idade, blá blá, o questionário do API. Só me perguntou o que deve ser feito dentro do API, tá? Lembra do Cicobi, situação financeira, conhecimento e objetivos. São esses 3 pilares que fazem parte do API. Então, nível de conhecimento sobre investimentos, verdade, é conhecimento. Questões relativas à capacidade de suportar perdas, verdade, situação, tá? E produtos que têm mais familiaridade, verdade também. Tudo isso faz parte do questionário, né, sobre o API. Outra, quanto tempo tem que manter esses documentos? 5 anos, tá? Não confunda esse documento com o documento de conheça seu cliente. Nós temos o documento de API, que é para conservador, moderado e arrojado, e o documento de conheça seu cliente. O conheça seu cliente é 10 anos, tá? Porque esse é de lavagem de dinheiro, ok? Então, e aí dentro disso, quando que a gente não pode, é vedado, tá? Recomendar produtos. É quando as informações do perfil do cliente não estejam atualizadas, tá? A cada 2 anos tem que atualizar e guardar os documentos por 5. Então, se não está atualizado, não pode ofertar produtos para os clientes. Outra questão que eles gostam muito é colocar em ordem, tá? As 6 etapas do planejamento, que é o DCADIM ou o dia sim. DCADIM, definir escopo, coletar, analisar, desenvolver, implementar e monitorar. Ou dia sim, porque às vezes o coletar vira o quê? Vira identificar e às vezes o desenvolver vira sintetizar, que é resumir. Então, dia assim é definir escopo, identificar, analisar, sintetizar, implementar e monitorar. Colocar em ordem esses carinhas aqui, ok? E aí eles começam a fazer algumas perguntas sobre o quê? Olha, na etapa coleta, como é que funciona? Na etapa de desenvolvimento, o que acontece, tá? Normalmente essas perguntas de coletar, analisar, normalmente se você não identificar tudo, marca todas, tá? Normalmente vocês botam todas mesmo, tá? Mas, olha só, mas é importante você identificar esses carinhas aí que tá acontecendo. Então, falando sobre o desenvolvimento e apresentação de recomendações ao cliente. Ó, tu desenvolveu o plano, que é a etapa 4, e apresentou as recomendações ao cliente. E aí, nessa etapa, deve-se assegurar que o planejador financeiro e o cliente tenham o adequado entendimento sobre o que. Então, o planejador, ó, tô te mostrando isso aqui. Então, eu quero saber se você está entendendo. Sobre o que? De tudo, né? Sobre os fatores que a gente utilizou, quais são os riscos das estratégias. E eu quero que você entenda, né, o impacto dessas recomendações. E mostrando que isso aqui, né, devendo, né, evitar apresentar aquilo como uma opinião que seja um fato verdadeiro que vai acontecer, né? Então, ó, isso que tende a acontecer as coisas. Então, o cliente tem que entender quais foram os fatores e as premissas, quais são os riscos e qual que é o impacto das recomendações, tá? Então, isso aqui tudo é todos, tá? E aí, outra questão é em relação a uma carteira de investimentos, que aí nessa carteira eles colocam, olha, uma pessoa tem 2 milhões de reais, ele quer ter despesa de 30 mil reais por mês. Então, o que acontece? Quanto que é por ano? 360. Se você pega 360 e divide por 2 milhões, dá 18%, tá? Só que qual que é o ponto? O ponto é que as carteiras têm 30, 24, 23 e 18%. Eu vou dar 18%. Não, porque ele quer manter o poder de compra. E uma inflação de 3,5%. Então, além dos 13,5%, ele tem que render os 18%. Ele tem que ganhar a inflação para manter o poder de compra, mais os 18 para pagar os 30 mil, tá? Que vai dar os 360 no ano. Então, 18 mais 13,5, no cálculo basicão, tá? Basicão, dá quanto? 21,5. Então, a carteira de 18 já não serve, porque está mostrando uma carteira de retorno esperado. E aí, então, vou na de 23? Não pode ir na de 23. Por quê? Porque na carteira de 23 não tem nenhum ativo, né, de curto prazo. É zerado, zerado. Então, você vai na outra, na de 24%, tá? Então, lembra disso aqui. Soma os 18 com os 13,5, dá 21,5. Então, a de 18 é eliminado, porque não vai dar a rentabilidade que precisa. E a de 23 está com zero. No mínimo, tem que ter 5% de liquidez. E para a gente finalizar esse capítulo, né? Uma outra questão que ele fala da Raquel, que é falar que a Raquel é CLT, trabalha e blá, 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 blá. Fala um monte de coisa, tá? Então,
que ela ganha 33 mil e ela gasta 28 e tudo mais, tá ok? Maravilha. Só que qual que é o detalhe? Eles nos colocam o que um especialista devia falar pra Raquel, tá? E aí, como a Raquel, ela tem ali, ela quer juntar dinheiro, ela é SLT, a gente recomenda ela fazer o PGBL, porque ela é SLT, então ela contribui pro RGPS, tá? A gente recomenda, né, um aumento do Tesouro Selic, por quê? Porque ela tem pouco dinheiro como reserva de emergência. Ela tem que ter de 3 a 12 meses. Como ela gasta 28 mil, 3 meses seria no mínimo, aí, botando para arredondar, 90 mil reais. E ela só tem 30 mil em Tesouro Selic. Então a gente recomenda, vamos aumentar o Tesouro Selic, vamos essa reserva de emergência, tá? E outro é a gente aumentar a capacidade de investimento através do orçamento pessoal, dizendo, olha só, vamos diminuir os custos, vamos viver de uma outra maneira, né? Porque tá gastando demais, né? Então todas são verdades. Aumenta a LFT, faz o PGBL e vamos reduzir esses gastos, é tudo verdade. Então aqui a gente passou por 70 questões que devem estar caindo na tua prova. Então eu reforço aqui 3 pontos. Qual? Siga a gente nas redes sociais, aqui no YouTube, no Spotify, no Instagram, né? Se você quiser essas 100 questões mais cobradas, dentro dos conteúdos mais cobrados que a gente teve no primeiro semestre, né? Você vai lá, bota lá, manda pra gente 100 questões SEC, a gente vai estar te enviando essas questões. Amanhã, 8 de julho, segunda-feira, né? O que eu vou fazer? Às 20 horas, nós vamos estar sorteando o bolso CFP. Se você quiser ganhar uma estudante de graça com a escola que mais aprova CFPs do Brasil, 75%. Dados que a Planejar nos apresenta para as escolas. Todas as escolas sabem disso, que ali nós temos 75% das pessoas ali estudaram com a Academia Rafael Toro, tá? E foram aprovados no CFP. E também, no dia 15 de julho, eu vou estar liberando nosso curso da CPA20 por apenas R$ 39,00, né? Um curso que é colocado ali para os funcionários, né, de Santander, escolhido pelo Santander para o programa, o Santander Universidades, né? É todo mundo aprendendo com a Academia Rafael Toro, programa do Itaú, Impulsione, né? O programa SG ali, 1000 bolsas e tal, escolheu a Academia Rafael Toro. XP Investimentos, através do Future, lá 500 pessoas sendo treinadas, a XP, pum, escolheu a Academia Rafael Toro. Toro Investimentos, né, tá treinando pessoas lá também, escolheu a Academia Rafael Toro aí para ter essas pessoas treinadas. Você vai poder, eu vou dizer pro seu colega, de um curso de R$ 1.000 vai poder adquirir por R$ 39,00 e ter todo o acesso por 60 dias e ser aprovado. Beleza, galera? Então ficou aqui o nosso 70 em 60 para você escutar e lembrar das questões, tá? Tamo junto e até um próximo pré-prova.